Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Beleza, Glauco? Seja bem-vindo. E para conversar com o Glauco, outro grande poeta brasileiro, Paulo Henriques Brito. Seja bem-vindo, Paulo. Querido Paulo, acadêmico recém-eleito. Seja bem-vindo. E para conversar com os dois, eu chamo o nosso colunista da 451, Fernando Luna, um craque do jornalismo e da mediação também. Seja bem-vindo, Luna. Obrigado, Paulinho. Luna não poderia ter mãos melhores aqui para estar com a gente nesse debate. Eu queria também pedir uma salva de palmas para Karine Pinal, que é a nossa intérprete de Libras. É fundamental esse trabalho de acessibilidade aqui. Eu agradeço à Secretaria da Pessoa com Deficiência por essa parceria. E é isso, eu queria também convidar vocês a ouvir o último episódio do nosso podcast, que é o 451 MHz, que tem o Paulo Henriques Brito falando sobre tradução literária, que é um dos ofícios dele. É um grande tradutor, todo mundo aqui sabe disso. E ele conversou comigo ao lado da Ana Viana, que é uma intérprete, de tradução simultânea, como a gente também tem aqui. A gente celebrou a tradução e os segredos dos tradutores nesse nosso episódio. É isso, Luna. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo, pelo convite. E eu deixo vocês aí, então. Tá bom? Valeu. Obrigadíssimo. Obrigado, Glauco. Valeu, Glauco. Valeu, Paulo Henriques. Obrigado a todo mundo aí que veio aproveitar esse último dia de outono glorioso, né? Não fica melhor que isso, um dia de outono em São Paulo. Eu sou leitor desses dois escritores incríveis há muito tempo, né? Do Glauco, desde que ele tinha uma coluna na revista Chiclete com Banana, nos anos 80, A Banana Purgativa. E do Paulo Henriques, desde uma coleção de poesia que eu acho que mudou um pouco a poesia brasileira, que foi a Claro Enigma, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente vai conversar com esses dois que têm uma espécie de fixação pela forma fixa. 1951 foi um ano especialmente bom para o soneto em língua portuguesa. Nasceu em São Paulo o Glauco Matoso e no Rio de Janeiro o Paulo Henriques Brito, dois dos poetas brasileiros mais habilidosos nessa forma
que nem é tão fixa assim. A gente vai falar disso aqui hoje. São dois autores que se empenham em experimentar novos arranjos para além da fórmula clássica dos 2 quartetos, os 2 tercetos, com os versos alexandrinos, aquele que foi consolidado pelo Petrarca lá no século XIV. O Paulo Henriques tem uma dicção, digamos assim, mais apolínea. Ele fala de amor, fala de morte, fala de memória, fala da própria poesia na obra dele. Foi eleito há um mês para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira que era antes ocupada pela grande Heloísa Teixeira, ex-Heloísa Buarque de Holanda, um nome também fundamental na poesia brasileira. O Glauco tem um tom talvez mais dionisíaco, digamos assim. Ele também trata, sim, de amor, de morte, de memória, de poesia, porém num registro mais sacana, assim, frequentemente obsceno. Ele não faz parte da Academia Brasileira de Letras, porém, ele é um dos 3 poetas citados na antológica Música Língua, do Caetano Veloso. Os outros 2 são Luiz de Camões e Fernando Pessoa. Então, acho que ele está numa companhia que não pode ser mais alta do que essa. Um e outro frequentam há tempos a lista dos prêmios literários mais importantes que a gente tem, né? Do Jabuti ao Oceanos. E eles vão autografar os livros depois. O Glauco, eu tenho certeza que vai. Paulo Henrique, você também vai conseguir ficar um pouquinho mais para autografar. Então, depois da mesa, eles vão autografar os livros mais recentes deles aqui atrás. Onde é a mesa de autógrafos? Quem é que pode me ajudar nisso aqui? É logo ali, na Livraria dos Autores. Pronto, é aqui do lado da tenda, na Livraria dos Autores. O Álvaro me ajudou aqui. Obrigado, Álvaro. E a gente vai também abrir para perguntas no final. Então, olha, tem os monitores aqui da feira em volta. Quem quiser fazer uma pergunta para os 2, só levantar a mão, os monitores vão dar e eles vão me entregar por escrito. A gente reserva aqui um horário no final para trocar também essa ideia extra. Eu queria, então, começar bem pelo começo. Assim. Eu queria saber como é que o Paulo Henriques descobriu a poesia do Glauco e depois eu queria que o Glauco falasse como é que ele descobriu a poesia do Paulo Henriques. São contemporâneos, moravam em cidades diferentes, que tinham cenas literárias muito diferentes, mas eu queria saber como é que um descobriu que o outro existia e como é que foi essa primeira impressão. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer o evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de estar de novo com o Glauco, que a gente encontra só nessas minhas rápidas passagens por São Paulo, que depois da pandemia se tornaram cada vez mais escassas. Eu conheci o trabalho do Glauco por volta no final dos anos 70, lá no Rio de Janeiro, um aluno meu, ex-aluno meu de um curso de inglês, que hoje é um artista plástico experimental reputado, que mora em Chicago, chamado Eduardo Kac. Ele fundou um movimento lá no Rio chamado Poesia Pornô e editou 2 ou 3 antologias completamente underground de poesia pornô. E eu achei aquilo interessante. Eu tinha mantido contato com ele desde os tempos que ele tinha 15 anos, quando ele era meu aluno no IBEU. E aí eu comprava, sempre ele me dava aquelas antologias, as publicações, e aí conheci o trabalho do Glauco e fiquei fascinado com o primeiro poema que eu li dele, que era o Manifesto Obsoneto, que era um soneto completamente obsceno, com versos de 11 sílabas, com um esquema de rimas absolutamente fantástico, percorrer todas as vogais do alfabeto. Achei aquilo um negócio muito incrível. Depois chegou também às minhas mãos o famoso Jornal Dobrábil, que era um trabalho de poesia visual que o Glauco fazia com a máquina de escrever. Infelizmente, eu só tenho um exemplar desse jornal, e que eu saiba, depois eu queria que o Glauco falasse sobre isso, se existe alguma reedição ou algum projeto de reeditar, que foi um trabalho realmente muitíssimo interessante. Então, desde então, eu acompanho a carreira dele. Eduardo Kac, então, que tem um poemeto que é maravilhoso, que é Para curar um amor platônico, só uma trepada homérica. Exatamente. É o poema mais famoso do Eduardo Kac. E virou depois um grande artista plástico, essas pessoas que fazem 2 coisas muito bem, que são um pouco irritantes até, né? Glauco, como é que você descobriu o Paulo Henriques Brito? Olha, o Paulo acabou de dizer como foi que nós nos descobrimos, porque em torno da Leila Mícolis, que foi uma grande agregadora dos poetas ditos marginais na época, não é? A Heloísa Buarque de Holanda também, mas a Leila Mícolis trabalhava mais no universo underground. Então, ela foi aglutinando pessoas, ela publicou aquela primeira antologia do movimento de arte pornô,
E, através desse círculo, eu fiquei conhecendo o Paulo Henriques. E a gente trocava, naquela época, a gente trocava cartas ainda, cartas ou manuscritas ou datilográficas. E eu me lembro da nossa correspondência naquela época, final dos 70, começo dos 80. E aí a coisa foi se estreitando à medida que o Paulo foi se interessando pelo soneto. Eu não tinha ainda essa fixação que tenho hoje pelo soneto. Eu publicava um poesine chamado Jornal Dobrábio, que era uma paródia do Jornal do Brasil, e ele misturava tudo, misturava principalmente poesia concreta, né? Na época que eu enxergava, eu trabalhava muito com a poesia visual. Então, respondendo à pergunta do Paulo, o Jornal Dobrábio saiu em livro em 1981. Em 2001, ele foi reeditado pela Iluminuras, nesse formato livro, e, desde então, não há outra reedição mais recente. Entretanto, o Eduardo Kac, que mora hoje nos Estados Unidos, ele está adquirindo os originais do Dobrábio e pretende fazer mais trabalhos de divulgação nos museus e nas associações que representam a arte visual. Que notícia ótima. E tinha uma questão, Glauco, da distribuição do Jornal Dobrábio, né? Ele também era um pouco de arte postal, né? Você mandava ele para casa de poetas, de personalidades que você gostava. Eu queria que você falasse um pouquinho desse método e que outras trocas apareceram a partir disso, das pessoas receberem ali em casa, por uma carta, o Jornal Dobrábio. Um dos motivos dele se chamar Jornal Dobrábio, além da paródia do Jornal do Brasil, é porque ele era dobrável. Era uma folha frente e verso que eu dobrava e mandava como carta. E as poucas pessoas que recebiam eram os endereços que eu ia conseguindo. Na época que eu morava no Rio, eu fiz uma amizade com algumas pessoas no meio intelectual, entre elas o Antônio Carlos Vilaça, e ele ia me passando os endereços dos grandes figurões, os grandes medalhões da época, desde Antônio Carlos Jobim até Caetano Veloso e outros, e eu ia mandando para esse pessoal todo, inclusive Augusto de Campos, aqui em São Paulo, e fui formando uma espécie de mailing list, meio VIP, né? Assim, nos meios intelectuais. Só que ninguém me conhecia, só os destinatários. Então, era uma espécie de círculo mesmo, muito restrito, eram 100 pessoas inicialmente. Como é que transbordou? Como é que você virou um nome mais conhecido? Como foi a primeira publicação que te deu mais alcance? Olha, logo depois da publicação do Jornal Dobrábio, como a Heloísa já estava mexendo com esse assunto da poesia marginal, que ela fez uma tese a respeito, eu fui convidado pela editora Brasiliense a escrever o que é poesia marginal naquela coleção Primeiros Passos. Então, ali eu publiquei o que é poesia marginal e o que é tortura. E foi uma das formas de me tornar mais conhecido. Bom, e a música do Caetano, obviamente, que é do começo dos anos 80, né? A língua, se eu não me engano, é 81, 82, 84, um pouquinho depois, do Velô. O Dobrábio saiu em 81, esse livrinho de poesia marginal em 81, 82, por ali, e o LP Velô em 84. Como é que você ficou sabendo que você estava na música? Foi escutando no rádio ou o Caetano te avisou? Puta, fiz aqui uma letra e você está nela. Não, o Caetano se apresentou no Palace para lançar o disco e alguém me avisou que ele mencionava o meu nome, aí eu fui lá e assisti o show. Maravilhoso. E você teve uma relação próxima com os concretistas aqui, né? Você trabalhava na poesia visual e se aproximou dos irmãos Campos por conta do jornal? Exatamente. O Jornal Dobrábio foi considerado uma espécie de sucessor da revista de antropofagia, do Oswald de Andrade, que era uma espécie de jornal paródico. E o meu também era paródico, só que eu, lembrando o que o Luna citou da parte obscena, eu fazia uma paródia da antropofagia que se chamava coprofagia. Como o Oswald de Andrade, ele deglutia o que chegava de fora, eu degluti o dejeto do Oswald. Então, eu fazia a coprofagia da antropofagia. E aí,
obviamente, toda a temática tinha que ser bem escatológica e bem pornográfica, que era a essência do trabalho, só que misturado com uma erudição que tornava ele palatável, assim, intelectualmente falando, né? Porque, do contrário, eu me misturaria com a pornografia rasa, que se dilui no tempo. Já que você falou aqui de escatologia, acho que a gente pode entrar logo nesse tema, porque a poesia tem esses temas elevados, mas eu adoro que vocês, apesar de usarem a forma fixa, usam sempre uma linguagem, em geral, muito coloquial, embora tenha um rigor, né, na metrificação e tudo aquilo, e humor. Mas tem também escatologia, especialmente no Glauco, mas também tem um pouquinho no Paulo Henriques. Eu queria pedir para o Glauco dizer o soneto flatulento dele, em homenagem, talvez, a essa coisa do pau-brasil, a saída da antropofagia, e depois eu vou pedir para o Paulo Henriques ler o Metafísico Constipado, do seu livro À Tarde. Você quer começar, então, Glauco, por favor, dizendo o soneto flatulento, é o soneto 192. Soneto flatulento. O peido, mais que o arroto, inspira o riso, gostoso, desbragado, gargalhado, da parte de quem pode ter peidado, enquanto os outros fazem mau juízo. Com base no meu caso, é que analiso, pois mesmo estando a sós, enclausurado, gargalho após os gases ter soltado e aspiro meu fedor feito um narciso. Me ponho a imaginar a reação de alguém afeito a normas de etiqueta, colhido de surpresa ante o rojão. Meu sonho era peidar fumaça preta na mesa de um banquete para então deixar que a gargalhada me acometa. Obrigado, Glauco. Vou pedir para o Paulo Henriques ler agora, então, o Metafísico Constipado do livro À Tarde. Só duas coisas. Esse não é um soneto. Não é um soneto. Esse não é um soneto, é o seu poema. Quem faz sonetos rigorosamente metrificados e rimados, que nem Petrarca poderia ter feito, é o Glauco. Eu não. O Glauco tem, inclusive, um manual de versificação, né? O Glauco é de tudo extraordinário. Isso. Ele respeita todos aqueles padrões petrarcanos, é tudo rigorosamente heróico, as rimas são todas completas, é um negócio extraordinário. Eu não faço isso, não. Eu uso variações rítmicas, eu troco esquema de rimas, uso rimas incompletas. E acho que o Glauco tem isso de dominar a forma absoluta para poder desrespeitar a forma. Exatamente. Esse exemplo que você deu do primeiro soneto que você conheceu dele, com 11 sílabas, né? Em geral foi, tem 10 ou 12, mas é uma exceção, né? na obra dele. É uma exceção na obra dele. Inclusive, ele refez a soneto em decassílabo, não foi, Glauco? Isso, exatamente. Mas eu gosto mais da versão com 11, é mais subversiva. Vamos lá, o Metafísico Constipado. Não há epifanias nesta noite, nem escatologias sobre a mesa. O caco de lua, que a janela emoldura, dispensa pretensões à inteireza. Mas diante de tal ânsia de infinito, como pode tão pouco ser bastante? Aos céus ele pergunta, e na terra procura um bom compêndio e o frasco de purgante. Obrigado. Eu vou querer dar um passinho atrás, sem querer cair naquele clichê do poeta romântico tuberculoso do século XIX, mas, de algum jeito, a doença aproximou vocês dois da literatura, né? O Paulo Henriques com uma asma, né, infantil, e o Glauco com o glaucoma, que depois virou o pseudônimo dele. Queria que você contasse primeiro, Paulo Henriques, um pouquinho como é que a asma te levou para os livros, de alguma maneira. Bem, eu não tinha muita opção, eu não podia brincar na rua, nunca joguei uma pelada na vida. Vai ter uma aqui domingo, a pelada dos autores. Longe, já vou estar longe. Esse mico eu não vou passar, não. Já vou ter que botar fardão, imagina, 2 micos. Mas, enfim, e eu ficava em casa, não podia brincar na rua, não podia... Então, eu era uma criança muito protegida. E, para piorar, eu tinha 14 de miopia, né? Então, eu ficava muito em casa e acabei aprendendo a ler da maneira mais fácil possível. Na época, a televisão era muito precária, né? Os anúncios apareciam um cartaz escrito assim, sei lá, Casa Silvestre, depois do sol, quem ilumina a sua casa é o endereço tal, telefone tal. E um locutor lia o que estava escrito lá. Perfeito para você aprender a ler, né? Então, sem ninguém me ensinar, eu aprendi a ler vendo televisão. Aí passei para os gibis, etc. e tal. E em pouco tempo eu estava já escrevendo. Com 6 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever.
Então, foi graças à asma e miopia também, né? Genial. Glauco, como é que o glaucoma que você tem também desde a infância te levou para a leitura, né? De maneira quase paradoxal, né? Eu era muito míope também, como o Paulo, e já enxergava muito pouco de um olho, só enxergava do olho esquerdo. E aí a minha paixão era gibi. Eu também não jogava futebol, não empinava pipa, não dançava, não andava de bicicleta, não fazia nada, só ficava em casa lendo gibi. Aí isso também me levou à leitura de livros, né? E aí, através dos livros, eu entrei em contato com autores como Sade, Mazzocchi, mas também com os poetas. E o Gregório de Matos me levou a pensar em desdobrar o nome da minha doença num pseudônimo, que o portador de glaucoma é Glauco Matoso, então eu seria o Glauco Matoso, que não é o meu nome de batismo. Que é Pedro, né? Alguém te chama Pedro. de Pedro ainda? Sim, alguém ainda chama, na minha família, no meu prédio, mas assim, no meio literário é só Glauco mesmo. E como é que você entrou no soneto a partir do glaucoma? Eu imagino que uma forma física com ritmo seja mais fácil para memorizar do que, por exemplo, um verso livre ou uma prosa solta. Faz sentido isso? Tem a ver com isso? Faz. O fator mnemônico é importantíssimo na poesia, principalmente para os cordelistas, os repentistas. Mas, no meu caso, o poema é o poema escrito. Mas, para que eu pudesse memorizar, depois da cegueira, a métrica e a rima foram fundamentais. Na época em que eu enxergava, a minha grande paixão era a poesia visual, o concretismo, mas eu cheguei a fazer uma transição do concretismo para o soneto, ainda no Jornal do Brábil, né, naquele soneto visual chamado Carne Quitada, né, que o aspecto dele é de um poema concreto, com as sílabas todas separadinhas, formando aquele esquema métrico, né? Da vividá, de que. Né? Mas a leitura horizontal era diferente, né? Da vivida vida, dissolvida a dívida que dividi na queda da quebradiça psique. E esse poema ele é uma espécie de concretismo rebelde, porque o plano do concretismo eliminava o eu poético, né? O eu lírico. E eu me afirmava no eu lírico, que é uma coisa assim, você tem que ser fiel à própria biografia para você ser autêntico, essa é a minha opinião. Então você botou, de algum jeito, subjetividade na poesia visual. Isso. Você pode repetir o poema, porque esse poema é muito bom. Ele é todo distribuído, ele é quase como uma sílaba só, né, em cada linha, para completar 14 versos, não é isso? Então, a frase horizontal seria: da vivida vida, dissolvida a dívida que dividi na queda da quebradiça psique. Perfeito. Glauco, você então entrou no soneto por aí, você ficou completamente cego ali por volta de 1995, né? Isso. Eu imagino que está tendo uma preparação para isso, né? Você já estava ali sabendo que isso ia acontecer em algum lugar. Teve uma preparação também literária para isso? Essa conversão para o soneto, de algum jeito, vinha ensaiada? Não, de jeito nenhum. Eu, quando perdi totalmente, eu fiquei desorientado, inclusive planejando suicídio. Até tenho inveja do Antônio Cícero, que, quem sabe, um dia eu consiga seguir-lhe os passos, né? Mas, de qualquer forma, eu interrompi totalmente a carreira literária, fui cuidar da produção de CDs de bandas punks e coisas assim, e aí só depois que apareceu o programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado DOS Vox, é que eu pude reencontrar a poesia através do computador falante. Mas, no meio disso, teve uma tradução do Borges, que eu fiz em parceria com o Jorge Schwartz, e essa tradução mereceu um jabuti. E aí eu comecei a pensar em retornar à literatura, porque é como se o Borges estivesse me convidando. Não é? É um cego convidando o outro, né? Um falecido convidando o
o ainda sobrevivente. O Borges tinha a Maria Kodama, né, e o Alberto Manguel ali no final da vida deles, que liam para ele. Eu tenho o meu Akira. O Akira, que é o seu marido. Que, por coincidência, também é descendente de japonês. Agora, o Borges não tinha tecnologia. Eu imagino que hoje você consiga também usar esses recursos de transformar texto em voz para ler com muito mais frequência do que... Sim. Inclusive, a troca mais recente com o Paulo Henriques é através de e-mail. A gente trocava bastante e-mail também. E aí o computador lê os e-mails que você recebe, o computador diz os e-mails. O computador diz, exatamente. E, Paulo Henriques, como é que foi a sua chegada com o soneto? Porque, em geral, é uma forma que, na escola, pelo menos, a gente costuma colocar num lugar meio aborrecido, né? Uma coisa parnasiana, distante da vida da gente. E vocês conseguiram botar energia de novo nisso. Como é que você conectou com o soneto? Na verdade, eu sempre quis, desde garoto, eu sempre quis dominar as formas clássicas. Eu sempre tive essa ideia que hoje em dia eu exprimo de uma maneira mais explícita, que talvez eu não pudesse exprimir isso muito cedo, mas eu sempre achei que para você dominar o verso livre, você tinha que primeiro dominar as formas fixas. Eu sempre achei que para você, para fazer um filme experimental, você tem que saber fazer um filme com começo, meio e fim. Né? Eu sempre tinha esses exemplos, né? Quer dizer, os grandes artistas que eu admirava em todas as artes tinham começado aprendendo beabá e depois, a partir de um certo momento, começaram a fazer coisas novas. E eu achava que eu não podia começar... Quer dizer, a minha formação intelectual, na minha adolescência, se deu sob o impacto justamente das vanguardas. Lá no MAN do Rio, eu assistia um debate, tinha semana sim, semana não, tinha um debate. Um dia veio o pessoal do Poema Concreto e metia o pau no soneto. Aí, a próxima reunião era do pessoal da Poesia Praxis, que passava o tempo todo atacando os concretistas, por aí vai. E eu saí de lá um pouco horrorizado, dizendo, meu Deus do céu, as pessoas estão matando o verso, estão matando os que estão matando o verso, eu ainda estou querendo aprender a fazer decassílabo. Mas eu fui fiel a esse projeto. No meu primeiro livro ainda tem muito verso livre, mas eu sempre sentia que meu verso livre estava meio frouxo, que eu tinha que aprender primeiro a dominar as formas clássicas. Aí me dediquei e, quando eu vi, já estava meio que viciado em trabalhar com decassílabo. Tem um soneto favorito seu em língua portuguesa? Você acha que todo mundo tem alguns sonetos? Tem algum que te ocorre, vários. Que você saiba de memória para dizer? De cor eu não sei nada. Eu mal sei meu nome de cor. não sei telefone de ninguém, de cor, nem dos meus filhos. É um horror. Mas eu posso citar vários. Um dos grandes Você fala do Bilac, né? O Bilac é um exemplo, por exemplo. Sabe todo Bilac de cor, é covarde. Ouvir Estrelas, por exemplo? Não, Língua Portuguesa. Língua Portuguesa, Última Flor do Laço, Inculta e Bela. Última Flor do Laço, Inculta e Bela. És há um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a brutamina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que Camões chorou. Agora, esse último eu não lembro. Eu também não estou lembrando. Alguém lembra o último verso? Eu só sei o finalzinho. Alguém lembra ali o último verso? Alguém sabe de cor? Do Exílio Amargo. É por aí a chave de ouro. Não, Olavo Bilac por Glauco Matoso. Que momento incrível esse aqui. Parabéns. Viva a gente, que sorte a gente. Eu sei do final. 3 raças tristes. 3 raças Termina tristes. assim. E o Paulo realmente se fixou no soneto, tanto que ele lançou recentemente, no começo desse ano, essa plaquete chamada Soneto, a exceção à regra, em que ele escolhe 14 sonetos. Eu não, eu e o André Capilé. Você com o André Capilé, claro, os dois juntos escolheram 14 sonetos para falar um pouco dessa forma. E um dos 14 sonetos que eles escolheram é justamente um do Glauco. Então eu vou pedir... você sabe de cor esse, Glauco, o soneto reformado? Não. Esse eu vou pedir para você mesmo ler. Deixa eu ler. O Paulo, deixa o Paulo ler. O Paulo lê e depois eu queria que você contasse, Paulo, por que entre os quase 11 mil sonetos que o Glauco já escreveu, por que você escolheu esse para ilustrar essa antologia? Não dá para ver aqui, ele é um soneto visual. Os versos, o primeiro verso e o segundo verso tem 2 sílabas métricas, os 2 seguintes têm 4 e por aí vai, e ele vai
aumentando até que diminui e termina com 2 versos de 2 sílabas. E o genial é que o progresso e o regresso da contagem de sílabas bate com a história. Se chama Gil Gama. Foi comandante de um centro de tortura em tempo não muito distante. Tirou do guerrilheiro a confissão. Da esposa, filha e irmã, tirou a candidez. Capacho de outros rostos, brincando, ele fez. E deu por encerrada a sua missão. Agora não há o que levante sua pica outrora dura. Veste elegante, pijama na cama. Maravilhoso, ele vai aumentando e vai diminuindo. Muito legal. Paulo, como é que foi? Eu gostaria de acrescentar que esse poema tem uma influência forte do Paulo, porque, em certo momento, ele me apresentou uma sugestão que era absolutamente revolucionária, porque a gente sabe que o soneto clássico ele se divide em 2 quartetos e 2 tercetos. No máximo, os parnasianos colocavam os tercetos na frente dos quartetos ou intercalavam quarteto, terceto, quarteto, terceto. E tem o soneto shakespeariano, que são 3 quartetos e um dístico. O que o Paulo fez? Ele subdividiu o soneto em 5 estrofes, e não 4. Então, ele pôs um dístico, um terceto, um quarteto, um terceto e um dístico. Aí eu peguei essa fórmula e transformei num esquema de rima palindrômico, ou seja, o dístico AA, depois BCB, DEED, BCB, AA. Então, esse soneto que ele leu já é a consequência de uma proposta que o Paulo tinha feito em termos revolucionários, que eu acho que é realmente uma grande contribuição para a fatura do soneto. E como é que você escolheu esse, junto com o André, para estar nesse livro, Paulo? É difícil, que o Glauco tem 10 mil, 11 mil sonetos. Muito, e entre esses tem vários que são excepcionais. Eu achei isso aqui porque, particularmente, porque a ideia era mostrar um pouco da variedade dentro do soneto. E esse é um soneto completamente insólito, né? Mesmo na obra do Glauco. Então, a gente achou que era importante botar ele. Boa. Você quer completar, Glauco? Então, eu tô me lembrando aqui de um outro soneto que traz essa mesma fórmula proposta pelo Paulo e que foi gravado pela banda Inocentes. Está nessa o lista. Clemente, grande vocalista. É o Preguicista. O Preguicista, vamos lá. O Preguicista diz assim, então vocês vão notar que tem um dístico, depois um terceto, um quarteto, um terceto e o dístico. E o dístico de cima rima com o último dístico. Vamos ver se eu lembro ele inteirinho. Não basta a ditadura da injustiça, e vem a ditadura do magriça. Caímos no regime do exercício, egressos do regime militar. Censuram a poltrona como vício. Dever, serão, cobrança, obrigação. Mal temos um tempinho de lazer, e os nazis o nariz querem meter, impondo-nos o esporte e a malhação. O tempo é precioso, desperdício. Senão a gente ainda vai parar num eito, num presídio ou num hospício. Resista, durma, assuma essa premissa. A luta tem um símbolo, preguiça. Esse soneto é maravilhoso, que é o oposto, né, da ode do Horácio, do Carpe Diem, né, do aproveita o dia, é desperdiça o dia. E você tem uma paródia muito boa, Paulo, que é o Horácio no baixo. Sim. Cara, eu não lembro se está no Formas do Nada, não? Eu não sei onde está nada. Deixa eu ver se está aqui no Só Formas do Nada. sei que não está no Tarde. Está aqui, tá aqui. Eu vou pedir para você ler já para aproveitar esse gancho aqui. Está aqui na página 23. Essa talvez seja, sei lá, a ode latina mais famosa, o Carpe Diem. Eu estudei latim quando eu era bem jovem e trazia muito Catulo, que é um poeta que eu tenho certeza que o Glauco também gosta muito. Você também fez clássico, Paulo? Olha, eu tinha aula de latim no clássico. Não, foi na faculdade, rapaz. Foi na faculdade que eu aprendi. E eu trazia 2 sonetos bem obscenos dele.
Mas o Horácio eu li pouco na época. Aí, depois de velho, eu resolvi pegar meu dicionário de latim e traduzir. Você vai estar na folha a minha tradução do Horácio Baixo. Um erro do latim que o Antônio Cícero me corrigiu depois, mas aí já era. Mas aí eu fiz a tradução e fiz uma modernização do poema. É aquele famoso poema que o Horácio está falando com uma amiga, diz, ó, fulana, não fica acreditando nessas coisas dos babilônios aí, não, de adivinhar o futuro, não tem como, os deuses vão fazer o que eles quiserem, a gente não sabe se esse inverno é o último, toma teu vinho e aproveita o dia, né? Então, eu imaginei o Horácio no Baixo Leblon, no Baixo Gávea, lá no Rio, e virou o seguinte, Horácio no Baixo, Odes 1, número 11. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral, livro de autoajuda, é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora inicia pode ser só mais um ou pode ser o último. Vá saber. Toma o teu chopp, aproveita o dia e conta ao amanhã, o que vier é lucro. Paulo, os dois sonetos que o Glauco falou aqui para a gente têm uma pegada política, né? O Glauco fez muita política no soneto dele, não só a política tradicional, mas também a política do corpo, né? Falando da causa gay. Esse domingo tem passeata, parada gay aqui em São Paulo. Você vai, por acaso, Glauco, na parada gay? Não. Não? Não, eu não consigo aguentar aquela maratona. E, principalmente, o volume ensurdecedor, porque o ouvido é o meu radar, né? Claro. Se ele ficar muito aturdido, eu perco as referências. E virou uma rave interminável com dezenas de carros de som. Mas eu estava falando um pouco desse aspecto político que eu vejo muito na poesia do Glauco e não vejo tanto na sua, embora vocês tenham crescido na mesma época, atravessaram a ditadura militar, redemocratização. Você é filho de militares. De alguma maneira, a política aparece, de alguma forma, no teu trabalho, menos explícita? É menos explícita, mas tem um poema sobre o bolsonarismo no meu último livro. Por algum motivo, ele saiu em inglês. Não vou ler ele, não. Não sei por que eu resolvi sacanear o Bolsonaro. Talvez o Eduardo Bolsonaro possa traduzir para ele. Né? Você está com o último livro aí? Vamos ver aqui. Em português. É o último. É o Fim de Verão. É um ciclo de poemas comentando o período bolsonarista. O melhor deles está em inglês, engraçado. Peraí, pega aqui, a gente já vai falar disso também. Não tenho a menor ideia. Mas tem um aqui que acho que dá para entender. Agora achar o poema não vai ser fácil. Quando tudo falha, leia o índice. Está logo no começo. Já dizia Confúcio, sabiamente. Quando a gente não sabe, vai lá no índice. Vamos lá. Esse aqui, verso de circunstância. Vamos lá. Esse aqui também na verdade. Eu vou ler o soneto, então. Imunidade de rebanho. Isso era na época que o Bolsonaro falava que tinha que deixar todo mundo pegar Covid. Pegar o que aí Covid. Não é. A estupidez é sua própria recompensa. Graças a ela, o mundo faz sentido. Um só, que é fácil de identificar. E só o fácil satisfaz a quem não pensa. Pensar é coisa trabalhosa. A ignorância é o sumo bem dos cidadãos de bem. É a verdadeira marca dos eleitos. Ter sucesso é não ter que saber. Saber cansa. E o objetivo central de qualquer existência só pode ser não se cansar. Olhai as vacas do campo. Não lhes faz falta a ciência. Pastam em plena bem-aventurança, sem que nenhuma antevisão do matadouro perturbe a santa paz da ruminança. E tem mais um aqui que é sobre... Esse deveria ser dedicado ao Eduardo Bolsonaro. O tradutor da família. Chama-se Zeitgeist. Se te falta competência para amar, mas queres na vida o condimento da paixão, resta uma saída. Para quem nos duros embates do amor jamais subiu ao pódio, há um prêmio de consolação bem fácil, o ódio. O ódio dispensa a razão e seus meandros sutilíssimos, a lógica, a estética, a ética, só requer o fígado. O ódio leva a emoção a seu mais extremo ápice, sem amante e sem amigo, basta-lhe um cúmplice. Abraça com força teu ódio, faz dele um belo romance. Eis uma vera paixão a teu alcance.
Ou seja, precisou o Bolsonaro chegar para você botar política, né? Que pelo menos serviu para isso, o Bolsonaro descobriu uma coisa positiva nisso. Eu vou aproveitar, então, esse gancho desse amor e ódio juntos e pedir para o Glauco dizer um poema dele que também, de algum jeito, aproxima amor e ódio, o Ambígua Angústia. Esse eu não decorei, hein? Ó, eu vou te dar uma pista de como ele começa. Esse está no livro, está na contracapa do livro, que vai ser autografado daqui a pouco, está sendo lançado aqui na feira. Se alguém tiver o livro aí, pode até mostrar a capa. Deixa eu ver aqui. O livro é o Amorosissimamente. Amorosissimamente. Está aqui, ó. Amorosissimamente. Daqui a pouco eles estão autografando aqui do lado. Na contracapa dele está o poema Ambígua Angústia. Aí alguém vai ler para mim, porque eu não decorei esse poema. Eu acho que com o Paulo Henriques aqui, né? É com ele mesmo, né? Por favor. Ambígua Angústia, que também aproxima o amor e ódio. Livro, rapaz, era para você autografar, eu esqueci o livro lá em casa. Vamos lá, Ambígua Angústia. Mais amo quando odeio meu amado, objeto de um amor que tanto odeio. Na dúvida, até fico se é mais feio amar ou odiar, mudando o lado. Odeio meu amor, mas não me evado de estar ao lado dele. Saco cheio demonstro na presença dele, e meio zangado, com prazer, faço um agrado. Mais ódio dele sinto, mais amor procuro demonstrar, e com afeto me chego, mesmo omisso, se ele for. Jamais posso passar sem tal objeto tão físico de um ódio, um opressor amor, e tão oposto que eu me inquieto. Glauco Matoso por Paulo Henriques Brito. Esse parece Camões, hein? Eu gostaria de pedir licença para declamar um outro, que é uma espécie de embrião desse aí, é daquela época de 25 anos. Esse é recente, o que eu vou falar agora, que foi gravado pelo Arnaldo Antunes, ele é daquela época em que eu comecei a fazer soneto depois de cego, em 1999. Ele se chama Confessional. E diz assim: amar, amei, não sei se fui amado, pois declarei amor a quem odiara. E a quem amei, jamais mostrei a cara, de medo de me ver posto de lado. Ainda odeio quem me tem odiado, devolvo agora aquilo que declara. Mas quem amei não volta e a dor não sara, não sobra nem a crença no passado. Believe in yesterday, né? Palavra voa, escrito permanece, garante o adágio vindo do latim. Escrito é que nem ódio, só envelhece. Se serve de consolo, seja assim. Amor nunca se esquece, é que nem prece. Tomara, pois, que alguém reze por mim. É engraçado, tem poucas, eu acho, artes que são tão autorreferentes quanto a poesia, né? Tem muita poesia sobre poesia. O Glauco tem vários sonetos sobre poesia. Paulo Henriques tem muitos também que refletem sobre o ofício da poesia. Queria que o Paulo Henriques arriscasse um pouco. Primeiro, por que você acha que a poesia se olha tanto no espelho? Por que tem tanta poesia sobre a poesia? Uma boa pergunta, mas eu acho que, talvez das artes seja mais autorreflexiva, né? Porque até tem pintura sobre pintura, que estão mais interessados em campos de cor e espaço do que em narrativa, mas a poesia sobre poesia tem uma recorrência que é incrível, né? É verdade, e as pessoas tendem a achar que isso é uma coisa nova, e não é. Está lá em Camões, está lá em Shakespeare. Sempre. E eu conheço mal os clássicos, mas deve estar lá nos latinos e nos gregos. Adoro você dizer que conhece mal os clássicos. Mal e porcamente. Conheço Catulo, olha lá. Mas eu acho que é uma coisa, sei lá, faz parte da própria textura da poesia. Veja bem, a ficção, a prosa, de modo geral, você tem sempre uma história para contar. A poesia, é a palavra se exibindo mesmo, né? Você está usando a palavra para mostrar a palavra, para mostrar o recurso da palavra. Então, tem mais a ver. Um dos grandes temas é justamente a própria palavra. Então, acho que a poesia já tende a uma certa coisa, até porque ela chama a atenção. Quando você está lendo um romance, sei lá, está lendo um Balzac, você está lendo Machado de Assis, você está... Claro que se você parar, se debruçar, você vai ver a prosa desses autores, que é extremamente cuidadosa, mas, na verdade, você está sendo levado para frente pela história, pelos personagens, pelo enredo. Quando você lê poesia, você só tem as palavras, então faz sentido, né, chamar atenção para elas, né? Eu acrescentaria
que o poeta ele vive uma eterna angústia de conseguir expressar o que lhe vai por dentro, né? O eu lírico é sempre incapaz, né, perante o próprio poeta. Eu acho que essa insegurança faz com que o poeta fique sempre tentando demonstrar que a palavra é suficiente para ele se expressar. E nunca é, né? Mas ele sempre insiste nisso. O Paulo Henriques tem até um poema, o Ossos do Ofício, né, em que fala sobre a impossibilidade de você conseguir expressar, de fato, o que você quer. Você quer ler um trecho, esse poema, para a gente, Paulo Henriques? Ele está aí no... Peraí, será que eu trouxe? Está na tarde. Está marcadinho aí na tarde, o Ossos do Ofício, que tem a ver com essa conversa sobre a dificuldade que a gente tem, mesmo quem manobra a palavra desse jeito incrível, de conseguir chegar naquilo que estava na cabeça lá no papel. Esse poema é uma vilanela, que é uma forma chata, difícil, porque você tem que... começa com são estrofes de 3 versos, menos a última, que é 4. A primeira estrofe você começa com... O primeiro verso vai ser um refrão e o terceiro verso vai ser o segundo refrão. Aí cada estrofe termina, hora com o primeiro refrão, hora com o segundo refrão. E na última estrofe, que são 4 versos, vão aparecer os 2 refrões, o primeiro e o segundo. Né? Agora, eu sempre roubo um pouquinho, eu não repito exatamente o refrão. Vocês vão ver que eu vou mudar um pouco. Ossos do Ofício. O que se pensa não é o que se canta. Difícil sustentar um raciocínio com a rima atravessada na garganta. Mesmo o maior esforço não adianta. Da sensação à ideia há um declínio. E o que se pensa não é o que se canta. Difícil, sim. E é por isso que encanta. Há que sentir, e aí está o fascínio, com a rima atravessada na garganta. Apenas isso justifica tanta dedicação, tanto autodomínio, se o que se pensa não é o que se canta. Mesmo porque, constatação que espanta qualquer espírito mais apolíneo, a rima atravessada na garganta é o trambolho que menos se agiganta nesse percurso nada retilíneo, ao fim do qual se pensa o que se canta, depois que a rima atravessa a garganta. A gente está chegando aqui ao final e temos umas perguntas. Então, desculpa, fala, Glauco. Não, é só para acrescentar, o Bilac tem um famoso soneto chamado Inane a Verba, que é justamente isso, né? A incapacidade de exprimir o que o Quem poderá dizer? Alma e potente escrava, né? Exatamente. E aí, por aí vai. Ele é justamente isso que o Paulo está fazendo. A gente faz uma releitura, uma reinterpretação daquilo que o poeta sempre insiste em dizer. Eu não sou capaz de dizer aquilo que eu estou dizendo e que sou capaz de dizer. Muito bom. Vou fazer algumas perguntas aqui que chegaram da plateia. Vamos lá. Enxergar e respirar são essenciais para a poesia? É a pergunta. Ou dá para escrever sem uma coisa ou outra? Ajuda ou atrapalha? É uma pergunta poética essa aqui, né? Enxergar ou respirar são essenciais para a poesia? Ou dá para escrever sem uma coisa ou outra? Ajuda ou atrapalha? Quem responde primeiro? Paulo. Uai, sem respirar não dá não, né? Sem enxergar, Até que... o Homero e o Glauco mostram que é possível. Não, existe aquele folclore, né, que a poesia é, vamos dizer, 10%. Não é, a porcentagem não é fixa. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Né? E aí existe aquele debate eterno entre o apolíneo e o dionisíaco, né? Mas, de qualquer forma, eu me considero ambas as coisas, eu acho que o Paulo também, Sim. E a gente vive um pouquinho do que a gente respira e um pouquinho do que a gente transpira. Boa. O resto, inspiração, é uma coisa assim mais etérea. Boa. Uma outra pergunta aqui. Li numa entrevista que Paulo Henriques Brito disse que queria escrever prosa. E escreveu, de fato. Né? Tem 2 livros de contos, né? Paraísos Artificiais, que é uma referência, inclusive, ao Baudelaire, e o Castiçal Florentino, né? Além de livros de ensaios, enfim, esse plaquete. Tem o livro infantil que eu vou lançar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem o livro infantil. É isso aí. Como é que você se entendeu como poeta? Ou deixa eu completar aqui também a pergunta. A ideia é que ela se impõe como prosa ou poesia? Como é que você decide em que registro aquilo vai ser contado? Olha, eu sempre quis, na verdade, ser romancista, né? A minha grande paixão sempre foi a prosa,
Na verdade, minha grande paixão é música. O que eu gosto mesmo é de música, só que eu não tenho o menor talento musical. E eu canalizei tudo para a escrita e eu queria fazer, na verdade, eu queria escrever prosa, né? E eu consegui escrever uns 18 contos, não sei se eu vou conseguir escrever mais nenhum. Agora, a poesia, eu fui desenvolvendo aos poucos uma certa facilidade, né? Então, eu estou cada vez mais investindo na poesia, sou pesquisador de poesia, sou professor de poesia, mas é, na verdade, o meu terceiro amor. Eu vou aproveitar, então, que você falou de música para a gente encerrar aqui. Depois eu vou deixar aqui com o Glauco, e o Akira vai poder ler para você, um poema que foi feito aqui em homenagem a você, Glauco. Depois eu passo para o Akira, você ganhou aí uma bela homenagem aqui de alguém que está na plateia. Mas você falou de música, e é curioso que um dos seus livros de prosa é sobre o Sérgio Sampaio, um poeta maldito, né? O Glauco tem essa fama de maldito desde sempre, né? Pela Banana Purgativa, por estar compondo com compositor punks como Os Inocentes, por ter essa carreira dele. Mas você não é alguém que a gente identifica como alguém maldito, né? É um poeta da Academia Brasileira, breve com Fardão, professor da PUC, mas essa atração por o Sérgio Sampaio, que talvez seja um dos principais personagens malditos da cultura brasileira, conta um pouquinho dela, da música e dessa aproximação com o Sérgio Sampaio. Eu sempre fui muito ligado à música erudita, jazz e MPB, evidentemente. Da minha geração, a música foi, a canção popular foi assim a arte central de toda a minha juventude e minha adolescência. E eu casei com uma pesquisadora de música popular. Minha mulher era uma antropóloga social que estudava. Ela era basicamente uma caetanóloga. Ela estudava tropicais, a música popular, e então a nossa relação sempre foi muito mediada pela música. E eu sempre tive uma certa um interesse muito grande pelo Sérgio Sampaio. Eu achei que ele era um cara pouco estudado. Agora ele está sendo redescoberto, né? Virou nome de bloco em São Paulo, de carnaval. Pegaram o último disco dele, que estava inédito, completaram o disco. E, enfim, mas na época ele estava muito por baixo. Aí eu fiz um livrinho analisando, né? Eu estava estudando muito o Luiz Tati, aqueles livros do Luiz Tati sobre canção, né? E aí eu fiz uma análise seguindo muito a linha dele, analisei faixa por faixa do livro. Agora, o livro está esgotado, a editora fechou, quer dizer, estou tentando ver se eu acho alguém para reeditar o livro, até que tem uns erros lá que tem que ser corrigidos, mas eu gosto daquele livro. Mas te interessava essa vida e essa música a contrapelo, digamos assim, dele? Olha, o que me interessa, o fato dele ser maldito só aumenta o fascínio, mas o que me interessa é a competência dele. Ele fez um disco extraordinário. Eu quero botar meu bloco na rua, é um disco realmente muito, muito bom. Como cancionista, ele dá show naquele disco. Realmente é um disco excepcional. Boa. Para encerrar, então, eu queria que o Glauco falasse um pouco dessa fama de maldito que ele ganhou, que eu acho que tem a ver com ter começado num fanzine, no jornal Dobrabil, tem a ver com a Banana Purgativa do Chiclete com Banana, tem a ver com parceria com banda punk, tem a ver com a coisa fecenina, tem a ver, sim, com essa militância gay, né? Escreveu em periódicos gays, sempre foi um ativista, teve uma voz afirmativa disso. De algum jeito, aí, aos 73 anos, acomodou, assim, você continua vestindo bem esse personagem de maldito? Ah, sim, eu agora até me chamo de pós-maldito. Porque agora é tudo pós, né? Pós-verdade, pós-moderno, então eu sou pós-maldito. Bom, eu acho que isso aqui a gente não pode pensar, é aquilo que os parnasianos chamavam de chave de ouro para fechar o soneto. Muito obrigado, Glauco Matoso, Paulo Henriques Brito. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Tem muita coisa acontecendo na feira hoje, amanhã. Aproveitem e até já. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento.
Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.